Livro de Hebreus, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o seu nome para todo sempre. Estamos aqui na sua casa, Pai, já fizemos as nossas orações, louvamos ao Senhor, falamos contigo, cantamos, meu Pai, fizemos as nossas ofertas, mas agora estamos no momento de ouvir a sua palavra, que pedimos, meu Pai, sabedoria e entendimento. Te pedimos, meu Pai, que a nossa mente esteja 100% cativa, voltada para a sua palavra, que nada venha dispersar nossa mente, meu Pai, nada venha tirar nossa atenção e nosso foco. Precisamos ouvir e aprender cada vez mais com o Senhor, pois somente o Senhor tem algo a nos ensinar, que é através do Santo Espírito. Abençoe a vida de cada um aqui presente, que todos possam ouvir a sua palavra e compreender através do Santo Espírito. Fale conosco, meu Pai, edifica a nossa vida e nos exorta, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que teu Santo Espírito nos ajude a compreender as suas palavras. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Se assenta um minuto, por favor. Bem, você tem ouvido aqui, vindo ao Ministério de Mais Desejado, ouvido a sequência de pregações feita pelo pastor William ou pelo pastor Washington, falando e ensinando acerca do livro de Hebreus. Segundo como o pastor William sempre fala, na verdade o livro de Hebreus é sim uma pregação que nós temos que falar sobre uma pregação já colocada. Então, você vai perceber que ele vai dar uma ideia introdutória, ele vai falar nos primeiros versículos acerca da aliança de Cristo, a revelação de Deus. Depois ele começa a colocar a superioridade de Cristo acima dos profetas, acima de Melquisedeque, do sacerdócio, acima de todas as coisas, ele vai exaltar a Cristo. Porém, o capítulo 5 nos traz uma ideia introdutória que vai ser finalizada no capítulo 6, no versículo 3. Ele vai falar sobre a superioridade do sacerdócio sobre a antiga aliança. Ele vai falar sobre a superioridade de Cristo e dos seus feitos sobre a antiga aliança. Ele vai mostrar claramente esse assunto. Vamos ler brevemente o capítulo 5, os primeiros versículos, somente para que você relembre aquilo que já foi pregado. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas, concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de corder-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele está meio rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para tornar-se sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Você percebe que ele vai deixar claro, trazendo uma ideia introdutória sobre o sacerdócio que era exercido na antiga aliança. Vai colocar como que era a questão do sacerdócio, também coloca Cristo em pauta, fazendo esse contraponto e mostrando bem claro que era necessário sim, mas que posteriormente precisava vir uma outra coisa para substituir a ideia inicial. Ele vai depois continuar falando acerca do sacerdócio, mas quando chega no versículo 11 do capítulo 5, ele começa a falar sobre algo que o pastor Washington pregou na semana passada aqui, sobre a letargia das pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e não estavam aprendendo. Homens que ouviam domingo após domingo, culto após culto, e parece que as suas vidas não mudavam em nada. Ele começa dizendo no versículo 11, diz assim: A esse respeito tenho muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir.
Ele está dizendo que muitas coisas ele tem para ensinar. Quantas coisas ele tinha para poder falar, mas ele não pode falar sobre essas coisas, porque depois ele continua dizendo, versículo 12: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém, que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornando como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo, vocês estão como crianças que precisam ser alimentados por leite, por papinha. Quem já teve filho aqui sabe que a criança não pode dar um mocotó. Você não pode pegar um bebê e dar um mocotó para a criança. Quem? Tem alguns loucos aí que dão, né? Mas a criança não está preparada para comer aquele alimento sólido, para digerir aquele alimento que é muito mais consistente do que um leite. E ele está comparando, olha só, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para estar ensinando, já era para vocês estar dando aula, mas vocês não estão preparados para isso. Ao invés de eu ensinar sobre as doutrinas do Apocalipse, eu tenho que começar a falar de Gênesis para vocês ainda, do princípio das coisas, porque vocês não entendem ainda, vocês não entendem de coisas, da figuração, das linguagens que a Bíblia foi escrita. Eu tenho que explicar para vocês ponto a ponto, porque vocês ainda são crianças, são nércios. Ao invés de vocês estarem numa grande maturidade, vocês têm atitudes ainda de crianças. E ele vai trazendo diversas exortações, continuando. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, né, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm a sua faculdade exercida para discernir não somente o que é o bem, mas que é o mal. Ele está dizendo, o leite é para criança, não serve mais para vocês. Vocês precisam estar avançados. E nós observamos aqui no Ministério Mais Desejado, que estamos aqui há anos pregando. Mas quando você senta para conversar com uma pessoa que faz parte da membresia, você escuta como ela falando como uma criança. Ela não fala com a maturidade de alguém que entende a palavra, mas fala como alguém que está começando a ouvir o Evangelho. Se você pergunta para a pessoa o que é graça, ela vai te responder automaticamente, tá, é o favor imerecido. Mas quando nós ensinamos aqui na terça-feira o que é graça de verdade, as pessoas se assustaram, porque ao invés de elas já serem mestres, de estarem aqui aprendendo na terça, no sábado, no Reforma Jovem, no domingo pela manhã com o pastor William, as pessoas se contentam em sentar e ouvir somente o culto público, e acham que apenas em 1 hora de pregação expositiva é o suficiente para que vocês aprendam sobre as diretrizes de Deus e sobre a ordenança de suas palavras. E isso é um erro que não é cometido somente no nosso tempo atual. O autor aos Hebreus já estava relatando acerca disso. E depois de trazer essa ideia introdutória, que os hebreus não estavam progredindo mediante os seus ensinamentos, ele entra no capítulo 6 falando sobre algo muito mais contundente, falando sobre aquilo que eles estavam apegados. Porque as pessoas vêm para Cristo, estão aqui na igreja, mas ainda não abandonaram as velhas práticas. Nós vamos falar isso daqui a pouco. No capítulo 6 ele traz uma ideia posterior e uma conclusão. É por isso que o texto se inicia, por isso, fazendo uma ligação àquilo que já foi falado no capítulo anterior. E no capítulo 6 ele vai trazer a ideia como se fosse uma conclusão daquilo que já foi exposto do versículo 11, dizendo assim, Hebreus capítulo 6, versículo 1, por isso, trazendo uma conclusão da ideia inicial, pondo de parte os princípios elementares, em outras traduções está escrito deixando. A ideia do deixando vai trazer um alerta para os judeus, para eles se tornarem maduros espiritualmente. A maturidade espiritual precisa alcançar as pessoas, mas as pessoas estão acostumadas ao quê? Cultos que têm sinais, prodígios, maravilhas, coisas que você pode se apegar em fazer na sua vida e que vão ajudar no seu dia a dia. Aqui nós ensinamos somente a você se apegar a Cristo, porque não existe outro amuleto e nenhum outro artifício. O que o autor aos Hebreus está falando, que ele queria falar sobre coisas mais profundas, mas ele não pode, porque se ele for falar sobre coisas profundas, as pessoas não vão digerir muito bem.
Quando se fala sobre alguns temas aqui na igreja, as pessoas olham para nós de maneira torta, olham para nós assim: peraí, mas o que eles estão falando? É sobre isso que pode ser dito no altar? O que nós vamos falar? Vamos falar da doutrina de Cristo, da doutrina da salvação e daquilo que a Bíblia nos expõe. E ele, como já disse nos versículos anteriores, ele traz essa ideia, ele vai falando e apontando para Cristo como o único Salvador. Ele vai falar que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é apenas uma sombra do que estava por vir, mas que não era para eles estarem apegados àquilo, mas apegados a Cristo, porque eles viveram durante muito tempo debaixo da promessa que Deus enviaria o Messias, enviaria o Salvador, a manifestação de Deus viria sobre os homens, porque, como eu disse numa outra pregação, havia uma ideia de como que Deus iria se manifestar, porque os homens queriam ver a Deus. O homem que tinha contato com Deus foi expulso do Éden após a transgressão, não é? O próprio Adão. Posteriormente, os homens só ouviam a voz de Deus. Quando você vê Noé, depois você vê Jó, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens ouviam somente a voz de Deus. Moisés é o único que consegue contemplar a Deus e vendo de costa, vendo somente passar, porque Deus deixa claro para Moisés: se você vê com os seus olhos e contemplar a minha face, você morre, porque você tem pecado e eu sou santo. E os homens queriam ver a Deus, como que Deus iria se manifestar, e quando Deus se manifesta através do seu Filho, como você vê nos evangelhos, os homens não acreditam que de fato ele era o Messias. Por quê? A ideologia que eles tinham era uma pegada à religiosidade e aquilo que estava no Antigo Testamento. Se ele viria da raiz de Davi, naturalmente ele tinha que ser o quê? Um grande guerreiro, e Cristo não veio para essa libertação, ele vem com uma ideia totalmente diferente. E quando você vê ele trazendo, já no versículo 1, deixando à parte os princípios elementares, ele está dizendo: ó, deixa isso de lado. Por quê? O deixando no grego, né, que a palavra quer dizer afieme, o que significa abandonar, refere-se ao total desapego e separação total a partir de uma localização ou condição anterior, né? O testamento grego do expositor de Hebreus vai colocar bem claro que é abandonar, desistir, largar aquilo que está no Antigo Testamento. O pastor William falou aqui sobre a questão do ovo de Páscoa, não é? E aí, se perguntar, muitos deram para os seus filhos ovos de Páscoa, mesmo sendo cristãos, não é? E aí, o que nós fazemos aqui domingo após domingo? Ensinamos sobre a verdadeira Páscoa para com Cristo, o que a Páscoa representa, o que Cristo representa, mas as pessoas continuam apegadas àquela ideia de que eu tenho que fazer, porque senão vou chatear o meu filho, não é? Está me ouvindo aí? Dorme não, crente, preste atenção, é domingo de Páscoa, não é? As pessoas não ensinam que a Páscoa de fato fala o quê? Sobre a ressurreição, sobre o retorno do nosso Salvador, não. O importante da Páscoa para as pessoas hoje é o quê? O chocolatinho, não é? Mas isso é uma doutrina o quê? Passada. Antes, sem o conhecimento, nós acreditávamos o quê? Não, a Páscoa no domingo é o quê? O chocolate, é o ovo. E aí, estamos domingo após domingo ensinando, mas parece que as pessoas não escutam. Domingo após domingo se fala sobre a doutrina da graça, do Evangelho, das coisas atuais, mas as pessoas estão apegadas o quê? As coisas do antigo, as coisas praticadas. Outra coisa praticada antigamente era a questão de campanha em igrejas. Ah, você nunca fez uma campanha? Nunca escreveu um papelzinho? Nunca escreveu um papelzinho? Acabamos de passar pela virada do ano, não é? Da onde nós éramos, tinha o quê? Projeto de vida. Pastor William sabe, fez muito no altar. As pessoas são apegadas a isso. Por quê? Se você escrever num papel com fé, colocar na mão do pastor, o pastor levar no monte e queimar, vai acontecer. Tudo isso era da antiga aliança. Lá atrás você podia fazer. Hoje não. Hoje nós sabemos que a nossa vida está pautada em Cristo. Não existe sorte com o cristão. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas as pessoas estão o quê? Apegadas àquilo que está no passado. E o autor dos Hebreus está dizendo: vocês têm que deixar isso de lado, pondo à parte, deixando isso de lado. Não dá mais para você ficar
apegado a essas coisas do passado, fazer aquilo que o mundo acha correto. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina que é correto. Porque o termo ainda, deixando-os, vai ser o mesmo termo que Jesus vai usar em Mateus 15. Abra comigo aí, Mateus capítulo 15. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Dorme não, crente. Ouça-me. Eu sou o que menos prega aos domingos, então ouça. 15. Mateus capítulo 15, versículo de número 14. Diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce ao ventre e depois lança no local escuro? Mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. Jesus está falando sobre os escribas e os fariseus, que são condutores cegos, mas a palavra de exortação do versículo 14 diz: deixai-os, de uma vez por todas, abandone esses homens. Como o pastor William tem ensinado e tem falado dia após dia, estão trazendo ideologia de gênero para as crianças, estão trazendo tudo de errado para as crianças, e as pessoas estão ouvindo esses homens. Pastores que não falam de pecados, pastores que não ensinam sobre condenação, sobre juízo, sobre inferno, sobre o que vem após a morte, e as pessoas estão lá, agarradas a ele. O autor dos Hebreus está dizendo: vocês têm que deixar tudo isso de lado. A doutrina que vocês aprenderam no passado, esqueçam tudo isso. São apenas sombra, é apenas apontando para o futuro. Tudo isso vocês abandonem, se apeguem somente a Cristo. Não existe nada mais além do que Cristo. Vocês não vão poder se apoiar em nada. Porque se você se apoiar em pessoas, as pessoas são falhas. Se você se apoiar em objetos, objetos podem ser destruídos. Se você se apoiar em palavras, palavras são lançadas ao vento. Mas se apoiarem em Cristo, aí sim tudo muda de figura. Volte comigo em Hebreus capítulo 6. Versículo de número 1. Por isso, pondo à parte, ou deixando, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Essa doutrina de Cristo, os princípios elementares, são coisas que foram relatadas no Antigo Testamento, também sobre o judaísmo, que devem ser descartadas, porque a nova aliança vem trazer uma ideia totalmente diferente. Não é uma questão somente de acrescentar no que tem, mas é uma questão de abandonar as velhas práticas, abandonar aquilo que era colocado lá no passado, pois uma nova aliança será restabelecida. O próprio Cristo disse quando veio: foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ele traz uma ideia totalmente diferente. O Antigo Testamento colocava que as pessoas tinham que, o famoso bateu, levou, não é? Se te ferirem de um lado, bate do outro. Era daquela maneira reativa, ação e reação. Mas quando Cristo vem, Ele traz uma ideologia diferente. Ele vai falar sobre empatia, sobre amor. As pessoas hoje não demonstram mais amor. A empatia foi abolida do meio cristão. Não estou falando do mundo não, tá, gente? O mundo vive segundo o curso deles mesmos. Estou falando aqui dentro. As pessoas conseguem ficar na mesma igreja sem falar umas com as outras. Tá me ouvindo aí? Ou não? As pessoas conseguem tomar ceias e ter raiva umas das outras. Isso não existe não é possível. As pessoas conseguem vir à igreja, sentar, prestar culto a Deus, chorar na hora do louvor, chorar na hora da palavra e dizer assim: não gosto do fulano. Mas Cristo ordenou o quê? E o novo mandamento vos dou:
Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, a sua força, seu entendimento. E amar o quê? Ao próximo como o quê? Sentimento de empatia. O Antigo Testamento colocava olho por olho, dente por dente. Mas o Novo Testamento, a doutrina de Cristo coloca o amor em primeiro lugar. Coloca o amor para com Deus, porque tem que estar acima de todas as coisas. E o amor ao próximo como a ti mesmo. Ele vai fazer esse contraponto, esse paralelo. Ele vai colocar bem claro. O autor aos Hebreus vai falar preciosamente que o Espírito Santo fala com os homens, para eles abandonarem a sombra, as imagens, os tipos, os sacrifícios que eram feitos. As pessoas estão apegadas à imagem de Cristo, não ao próprio Cristo. Falam muito sobre a idolatria do catolicismo. Quando você chega numa igreja católica, qual é a imagem que você vê de início? Um Cristo crucificado atrás do altar, não é? Ou lá onde fica o padre, não é isso que você vê? Sangrando e tudo mais. E as pessoas falam assim, não, mas está errado. Ficar venerando uma imagem. Mas quantas pessoas veneram outros homens? Veneram coisas, objetos, imposição. A imposição dizendo, ora que Deus vai fazer. Se torna um amuleto, se torna um próprio Deus, como a oração de um homem tivesse poder de mudar aquilo que Deus pensa ou que Deus quer fazer. Porque as pessoas se apegam a textos isolados, da oração do justo pode muito seus efeitos, mas quando se estuda o que é ser justo segundo a Bíblia, o justo segundo a Bíblia não pede nada ao seu bel prazer, ele faz somente a vontade de Deus e coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Ele coloca tudo isso de maneira superior à sua própria vontade, porque não é a imagem de Cristo, a sombra. No Antigo Testamento, a ideia de Deus era estar próximo do seu povo, porque após a retirada do homem do Éden, Deus se coloca um abismo entre Deus e os homens, e aonde nós colocamos o véu, quando se rasga lá na morte de Cristo. Mas Deus não pode mais estar próximo do seu povo. O que ele faz? Estabelece a Arca da Aliança, você lembra disso? A Arca da Aliança é colocada, tinha a vara de Arão, o maná, a livro da lei, tudo isso para estar próximo do seu povo, está próximo, está ali próximo do povo. Mas no Antigo Testamento o povo venerava a Arca da Aliança, como uma simbologia de que Deus estava presente no seu meio, não é isso? Depois, quando Cristo vem, depois quando o véu se rasga, não existe mais o templo, existe sim o templo do Espírito Santo, que é o próprio homem. A própria Bíblia condena qualquer artifício de ser adorado. E isso é claro na tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, quando Satanás tenta a Cristo para que ele fosse adorar, ele diz, não, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, não é nenhum outro artifício mais. No tempo presente existem artifícios, não tem não? Sal, rosa, tijolinho, água do Rio Jordão. Tu não viu isso não? Não é possível. A oração com a água, não tem não? No meio-dia, tu nunca viu? Faz a oração, segura o copo d'água e se você beber, não é não? Aquele azeite consagrado lá enterrado 7 anos no monte, para você passar na tua casa toda, não tem não? E o autor dos Hebreus está falando, abandone isso, esqueçam isso, isso aí fica no passado. Mas as pessoas estão apegadas a isso, porque é isso que elas gostam de ver. Elas querem algum amuleto palpável. E os homens estão perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai que é o suficiente, como está em João. Eu só quero ver o Pai. Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Vocês precisam viver na bem-aventurança, vocês não precisam ter artifícios nenhum para contemplar a Cristo. Só de você estar vivo e ser resgatado da onde você estava já é o suficiente para mostrar que Ele de fato existe. Mas as pessoas querem amuleto, quer artifício, quer rosa ungida, quer o lenço do suor do pastor. Não viu isso não? O paletó ungido, o ensinamento, isso são doutrinas de demônios. Isso são coisas do antigo, da antiga aliança, de quando você não tinha compreensão, como o texto de Hebreus 5 diz, você era criança ainda, você bebia leite naquele tempo,
Hoje o que nós damos para vocês é alimento sólido. É isso. É dessa doutrina que nós estamos falando. Porque depois disso, os princípios fundamentais do Evangelho e a instrução básica a respeito, da conclusão e da igreja, que são postas e são numeradas no texto de Hebreus capítulo 6, são 6 coisas. Ele vai falar arrependimento de obras mortas, fé em Deus, instrução sobre lavagens, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo de Deus. Tudo isso ele vai fazer o contraponto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele começa a falar isso no capítulo de número 1 ainda, de Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Diz assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-os levar o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Ele está dizendo, deixando-os levar para o que é perfeito. O que é perfeito, ele coloca bem claro que a perfeição está em Cristo, na sua doutrina, no seu ensinamento, naquilo que ele estabeleceu, porque os apóstolos vêm posteriormente ensinando a doutrina de Cristo, que é o que é passado para você, e é o que foi passado para mim também, não lançando de novo a base. Ele está falando, não é para voltar lá, no Antigo Testamento, lá atrás, só fazendo um contraponto aqui. O Antigo Testamento é muito importante na questão cristã, tá, gente? Existem muitos ensinamentos, as sombras nos ensinam muito, e tem grandes coisas, mas grande parte das coisas ali do Antigo Testamento foram abolidas. Hoje em dia você não precisa mais trazer um cordeiro aqui para sacrificar no altar. Você não vê mais cabrito sendo sacrificado. Você não vê mais um sumo sacerdote imolando o cordeiro. Você não vê o templo sendo dividido no pátio, no Santíssimo, no Santo dos Santos. Não tem mais isso. Tudo isso foi abolido. Então, você não vê a Arca da Aliança. Em algumas igrejas tem. Em algumas igrejas tem uma Arca da Aliança na frente do altar. Em algumas igrejas você vê o candelabro. Você vê umas coisas muito loucas que os homens colocam alguns artifícios, mas no tempo atual não. No tempo atual é bem diferente toda essa questão. E ele vai deixar claro o arrependimento de obras mortas. Falar sobre atos que trazem a morte, más ações cometidas, expondo a questão de obras mortas. Ezequiel vai deixar claro acerca do assunto. Ezequiel capítulo 18. E aí no versículo 4 do capítulo 18 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha alma. A alma que pecar, essa o quê? O Antigo Testamento vai falar sobre a consequência do pecado. Vai falar sobre a consequência do pecado que gera a morte, que ele está falando sobre responsabilidade. Depois você pode ler com mais calma o capítulo 18 inteiro. Ele vai falar sobre a responsabilidade que está sobre o homem também. Mas o Novo Testamento vai deixar claro e vai falar que o salário do pecado é o quê? A morte. Ele vai falar que a consequência, o pagamento acerca do pecado é a morte. Enquanto o Antigo Testamento trazia somente fragmentos sobre a consequência do pecado, o Novo Testamento vai deixar claro que a consequência do pecado na vida do homem é a morte. Só que as pessoas pensam que é somente a morte física que é o grande problema. A morte física que afeta somente a carne, mas a morte espiritual é um grande problema dentro da igreja, porque a morte espiritual faz que a pessoa ouça como se estivesse ouvindo algo na rua. Você fala sobre céu, sobre arrependimento, sobre Cristo, sobre graça, e a pessoa, não. O importante é estar sentado no domingo ouvindo a palavra de Deus, que já estou fazendo a minha parte. O importante é sentar e fazer somente isso. Por que ele coloca o Antigo e o Novo? Porque no Antigo Testamento, os homens pecavam deliberadamente e chegava no dia de apresentar o sacrifício, eles pegavam ali um cordeirinho, davam na mão do sacerdote e estava tudo certo.
Havia uma banalização acerca do arrependimento, da questão do pecado, que as pessoas achavam que podiam fazer o que queriam e depois era somente apresentar algo para Deus e estava tudo certo. O Novo Testamento é bem enfático de dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. Você não pode viver do jeito que você quer e depois achar que está tudo bem. Você não pode, no domingo de manhã, estar aqui na igreja e à noite no pagode e achar que é tudo bem, não. Não é assim que as coisas funcionam. O Antigo Testamento ensina que o homem deve se arrepender e voltar às suas obras que levam à morte, ou abandonar as suas obras que levam à morte. Mas o Antigo Testamento traz esse padrão primário de arrependimento. Os homens sabiam que estavam afastando-se de Deus através das suas más obras somente pelo conhecimento raso que eles tinham. Os homens pensavam que fazer as coisas para Deus os aproximavam de Deus. E quando você vê Isaías relatando que as nossas maiores obras são como trapo de imundícia, os homens achavam que estavam fazendo muito para Deus. Existem pessoas que pensam que só pelo fato de fazer algo para Deus, elas se tornam melhores que as outras. Ou não? Nunca viu, não? Eu lavo o banheiro, eu sou mais crente. Não é não? Ah, eu prego no domingo, eu sou mais espiritual que você. Ah, eu toco lá na igreja, eu já estou fazendo muito. E aí eu pergunto, se não glorifica a Deus, está fazendo para quem? Porque o Antigo Testamento, os homens colocavam a questão meritória, não, fui eu que fiz, fui eu que coloquei, fui eu que executei. O Novo Testamento não, humilha quem o homem é, fala, vocês não fariam nada sem ele. O próprio Cristo fala isso para os discípulos. Lembra dos discípulos? Lembra da trajetória linda que eles têm? É dado a eles a missão de ir de 2 em 2 pregar na cidade, anunciar o evangelho sim aos judeus. Eles pregam, quando eles voltam como? Maravilhados. Aí o Biratã, que maravilha, pregamos, as pessoas estão se dobrando, os demônios nos obedecem, o doente fica curado, olha que maravilha que nós fizemos. E aí Jesus olha para eles e fala, ótimo, mas não se alegre por essas coisas, alegre-se em primeiro, em quê? Em ter o nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, a sua maior alegria é de ser salvo. Porque quando a salvação alcança o homem, tudo que ele faz para glorificar a Deus, porque ele sabe que a sua vida não é mais sua. Mas as pessoas que fazem para mostrar para as outras, mostram que ainda não foram alcançadas por Cristo. Estão vivendo dentro de uma capa, de uma roupagem, como se fosse uma serpente que ainda falta trocar de pele. Uma pessoa que está vivendo uma falsa modéstia. Pessoas que estão vindo culto após culto, mas ainda não são convertidas de verdade. Porque se ele se achar melhor do que os outros por algo que não é seu, mostra que ele ainda não nasceu de novo. Mostra que ele ainda precisa conhecer quem Cristo é de verdade. Mostra quem é pelas suas ações. Não adianta somente ter conhecimento, não adianta somente fazer. Porque a primeira mensagem que é pregada após o período do Antigo Testamento, e dando sequência para os evangelhos, é o arrependimento. Não é isso que João começa a pregar? Arrependei-vos e convertei-vos para chegar do reino dos céus. Qual é a primeira mensagem de Cristo? Arrependimento. Se o homem não demonstrar o arrependimento, se o arrependimento não estiver nos seus olhos, mostra que ele ainda não foi regenerado, ele ainda é uma pessoa convencida e não convertida. O que o autor dos Hebreus está dizendo, vocês não podem serem assim, vocês têm que se apegar sim àquilo que é perfeito, àquilo que foi orientado, se apegar a Cristo, mas vocês precisam abandonar as obras mortas, precisam abandonar o arrependimento fajuto, o arrependimento de boca, o perdão que é somente com os lábios. As pessoas dizem eu te perdoo, mas o coração ainda guarda mágoa. É necessário um arrependimento pleno, porque Paulo vai falar em Atos capítulo 20, abra comigo por favor. Atos capítulo 20, versículo 21. Ele vai mostrar
o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança na vida do homem. Atos capítulo 20, versículo 21. Diz assim: testificando tanto a judeu como a grego, ou o quê? Arrependimento para quem? Para com Deus, e a fé no nosso quê? Não adianta uma coisa estar vinculada à outra. O arrependimento para com Deus e a fé vinculada a Cristo é impossível. As pessoas tentam desvincular Cristo de Deus, colocando Deus como Pai soberano e Cristo somente como um filho, um criado, uma figura criada por Deus. Não, Cristo é o próprio Deus. Não tem como você desmembrar esta coisa, não tem como desmembrar que Deus é no seu Filho, porque o próprio Jesus vai falar isso em João. Ele vai deixar claro, ele vai expor claramente que não existe outro artifício. João capítulo 14, está pertinho aí, só voltar umas páginas. Jesus falando com seus discípulos, versículo de número 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai, ou ninguém vem. Só pode vir do ponto de origem, não é? Você está falando vir, e mostra que ele é o ponto de origem até o Pai. Se ele fala ir, ele vai mostrar o ponto A e um deslocamento para o ponto B. Ele está deixando bem claro, ó, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Não tem outro artifício, não há uma outra maneira, não tem campanha, não tem rosa, não tem sal, não tem nada. A única maneira de ir até o Pai é pelo meu intermédio. Não tem nenhum outro jeito. Ele vai deixar claro, apontando a centralidade do Evangelho, apontando a centralidade das coisas nele. Vai deixando claro, porque Deus providenciou um caminho para se chegar até ele, que está escondido aonde? Em Cristo. E vai colocando todas essas diretrizes, todos esses ensinamentos, sempre apontando para ele, sempre deixando bem claro que é tudo direcionado nele. E aí, o segundo ponto que é colocado lá em Hebreus capítulo 6, é a fé em Deus. E aí entra uma grande questão, e um tanto quanto polêmico. Peço que você ouça com atenção. Ouça-me, de verdade, ouça-me. Nós nos dedicamos muito a ensinar aos senhores a verdade. Pastor Washington, pastor William, pastor Alex, passam horas estudando para ensinar a verdade, para que vocês ouçam a palavra de Deus de verdade, e essa gerem fé no coração de vocês, por conta do Espírito de Deus através de Cristo. Amém? Quando se coloca fé em Deus no texto, muitos pensam que é somente ter fé nele, somente em Deus ser suficiente. Porém, como já foi explicado, é necessário ter fé no Filho, porque ele é o único caminho, como já foi relatado em João. O católico, ele acredita em Deus. Não acredita? O espírita acredita em Deus. No Espírito. O pessoal da Umbanda acreditam em Deus, porque eles falam qualquer coisa, Deus me livre, que Deus te acompanhe, não é? Que Deus os ajude. Eles deixam claro isso. Eles acreditam em Deus mais. E Cristo? Cristo é o Filho de Deus, é um ser iluminado, é um ser superior, foi um homem acima da média da humanidade. Eles olham para Cristo de uma outra maneira. A igreja católica olha para Cristo como? Aquele crucificado, sabe? Aquele que apanhou, que está lá na cruz pendurado no madeiro. Eles acham que ter fé em Deus é o suficiente sem fé em Cristo. E o próprio Evangelho, a própria Bíblia é central, a parte central da Bíblia é totalmente direcionada para Ele. Gênesis fala dele, Levítico fala dele, Êxodo fala dele, Deuteronômio fala dele, Esther fala dele, todos falam para ele, Ruth fala dele, Salmos apontam para ele, Jó aponta para ele, a Bíblia aponta para ele. É impossível você desmembrar Deus e Cristo, não tem como. Ele mesmo disse: quem vê o Pai vê a mim.
eu e o Pai somos um. Ele deixa claro isso, e as pessoas colocam essa fé em Deus, por acreditar que somente Deus pode fazer as coisas, sem se esquecendo que existe o seu Filho. A redenção, a obra salvífica é concluída e processada 100% nele, mas as pessoas tentam desvincular. As pessoas oram a Deus, mas não falam em Cristo. Pregações que falam de Deus, mas não falam de Cristo. Pregações que falam que Deus vai fazer, Deus vai realizar, mas não fala que Cristo os chama para o arrependimento. Não basta somente só fé nele. Se você tiver somente fé em Deus, você está errado, porque a Bíblia deixa claro, não dá para adorar somente um, tem que adorar os três. Se você adorar somente ao Pai, é idolatria. Se você adorar somente ao Filho, é idolatria. Se você adorar somente ao Espírito Santo, é idolatria. Você tem que adorar os três da mesma maneira, porque os três são um. A mesma reverência que você tem que ter com o Pai, tem que ter com o Filho, e assim com o Espírito Santo, porque cada um tem o seu papel. Deus soberano, o Filho obediente, o Espírito Santo que lembra o homem daquilo que Cristo orientou e executa a sua obra, dando sequência no ministério de Cristo, não diminuindo como se ele fosse um rapaz, um garoto de recado, não. Ele apenas vem trazer à memória o homem daquilo que Cristo fez, iniciado no plano eterno de Deus. Mas as pessoas tentam desvincular isso. Não, peraí, eu vou orar a Deus, tá, e Jesus? Porque se apegar somente a Deus, você quer colocar Deus como se estivesse ao seu favor. As pessoas dizem assim, eu vou orar porque Deus vai fazer, não é? Ora que Deus vai mudar a sua história, não é isso? Ora que Deus vai realizar seu sonho, não é dessa maneira? Ora com fé que Deus pode fazer, sim, pode, mas... E texto de João? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele realiza. 1 João 5,14. As pessoas querem colocar Deus no patamar e Cristo lá embaixo. Não. Se você tinha essa ideologia, você estava errado. O mesmo patamar que Deus está, Cristo também está, porque o próprio Paulo vai falar que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A exaltação que Deus faz para com o seu Filho o coloca no patamar extremo diante dos homens e diante de tudo, de todos. Mas as pessoas tentam ludibriar os homens, colocar Deus como se fosse um serviçal, como se fosse um menino, como se fosse um garoto que pudesse ser manipulado. E olha o que Pedro vai falar em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O homem que conhece de fato e abandona as coisas do Antigo Testamento começa a falar sobre Cristo. Pedro diz para as pessoas que estão ouvindo através de uma pregação, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Ele vai deixar claro que a obra é essa: arrependimento, remissão, a diferença que o Espírito faz na vida do homem, não desvinculando quem Deus é, não desvinculando quem Cristo é. Ele vai deixar claro sobre o arrependimento, sobre a supremacia de Cristo, junto com a do Espírito Santo. Ele vai deixar claro todas essas coisas, e depois, no texto de Hebreus, que já são 10:30, no ponto 3, instrução sobre lavadoras, como está na sua Bíblia aí, o ensino de batismo. Aí entra uma grande polêmica, porque os reformadores, quando vão abordar sobre esse tema aqui, eles ficaram com aquelas opiniões de duplicidade, sobre o que o autor quis passar para as pessoas.
O que ele quis expor para as pessoas quando ele fala acerca do batismo? Porque aqui quando ele fala de ensino de batismos, ele coloca um plural. Então ele já não está falando somente daquele batismo que as pessoas conhecem, ele já começa a trazer uma duplicidade de informação. Ele não expõe somente uma ideia inicial sobre o que as pessoas conheciam, ele vai falar sobre outras coisas, porque o contexto fala do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento não falava previamente de batismo. Você não encontra informações previamente claras sobre essa questão, porque o homem que começa a batizar, você lembra muito bem quem é. O homem que começa a cumprir, ainda assim, no período do Antigo Testamento, porque João vem antes do ministério de Cristo começar, dentro da ordem cronológica. Então, não foi iniciado o período da graça. Você sabe que ali é o Antigo Testamento, como nós estávamos conversando, eu e o pastor William esses dias. Então ele vem trazer essa ideia inicial de batismo, que era totalmente fora do pensamento do povo. E o autor aos Hebreus está dizendo, vocês têm que deixar, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus, ele já explicou sobre isso, o ensino de batismos. Na casa de cada judeu tinha uma bacia com água, para que as pessoas pudessem lavar as mãos, e os visitantes também, você sabe muito bem disso. Quando você estuda a história dos Hebreus, você lê o Antigo Testamento, você lê Levítico, você lê a história, você vai ver que eles tinham esse hábito de lavar as mãos como uma maneira de purificação. Eles achavam que lavando as mãos, eles se purificavam. Aonde você encontra isso? Quando os discípulos estão comendo com as mãos sujas, que é o texto que eu li com vocês de Mateus. Chegam para Jesus e falam, peraí, eles não lavam as mãos para comer não? Porque eles tinham na tradição que tinham que lavar as mãos para comer, porque eles tinham que se purificar. Não era somente uma questão higiênica, mas também era uma questão de doutrina, uma questão de ensinamento feita por eles mesmos. E aí ele está dizendo que essa cerimônia, tudo isso, tinha que ser abolido, tinha que ser deixado de lado. Vocês não precisam mais previamente lavar as mãos antes de comer para se purificar. Lembrando que nós estamos falando de questão higiênica, tá, gente? Amém? Estou falando que você tem que meter a mão no chão, pegar a fruta e comer não, tá? Pelo amor de Deus. Você não vai fazer igual criança, O texto foi falado que você não pode ser como criança. Você já é adulto, você sabe que tem, vírus, bactérias no chão, você tem que lavar a mão por questão higiênica. O que nós estamos abordando aqui é a questão da religiosidade. Eles achavam que lavando as mãos e comendo, eles se tornavam pessoas mais santas. E não é isso que ele está dizendo. O autor dos Hebreus está dizendo que eles precisam abandonar essas práticas, porque o próprio Antigo Testamento já apontava que essas práticas seriam abolidas. O próprio Ezequiel vai falar que Deus iria purificar o homem e tudo isso deixaria de existir. Ezequiel capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel. Quem está me ouvindo, diga amém ainda aí. Glória a Deus, você não dormiu. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, diz assim. Então, Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De quê? De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O próprio Ezequiel já traz uma ideia no Antigo Testamento, como nós ensinamos aqui, que o Antigo Testamento vai falar de presságios, de coisas que viriam no futuro, que chegaria um momento que os homens seriam purificados das suas transgressões, de suas iniquidades, seriam limpos e lavados, que no futuro tudo isso deixaria de existir. Ele está falando que essa prática teria que ser abolida, porque Cristo veio para lavar o homem por completo. A maneira que Cristo lavou o homem foi no seu próprio sangue, não foi com água, que pode ser suja e contaminada, mas foi com o sangue puro, carmesim, do cordeiro que foi imolado, sacrificado por Deus. Ele não está previamente falando somente nessa questão de lavar as mãos, somente na questão higiênica, e também não está referindo-se diretamente à questão de abolir o batismo. Não é isso que ele está falando, porque você ouviu na pregação aqui de Hebreus capítulo 4, no versículo 5, que é uma só fé e um só batismo.
Essa ideia ainda assim traz uma coesão. O que ele está falando é que não basta somente a pessoa se batizar. É necessário fazer como Jesus ensina para Nicodemos. Não basta somente a pessoa lavar a mão e o coração está sujo. Não é não? Do que adiantava lavar a mão e o coração está sujo? Do que adiantava estar com a mão limpa, as vestes limpas, e ser como Jesus falou dos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, vocês são lindos por fora, mas por dentro são podres. Ele está deixando bem claro que não é a religiosidade, não é isso. A obra de Cristo é perfeita, de lavar o homem por dentro e lavar o homem por fora. É isso que ele quer expor para os seus leitores. E João, no capítulo 3, Jesus fala sobre a regeneração e fala dessa questão do batismo. Ele vai deixar claro como que é essa questão do batismo. João capítulo 3. Abra aí, crente. João capítulo 3. Texto muito emblemático e que nos chama muita atenção. Versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Ele está falando de um novo nascimento, amém? Grave essa ideia aí. Ele está falando de um novo nascimento. Versículo 4. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo o quê? O texto diz que Nicodemos era um dos principais judeus. Era um homem instruído, era um homem que tinha conhecimento, era um mestre muito conceituado. Mas diante de Jesus, ele era criança. Não é? Jesus está falando para ele: ó, você tem, para ver o reino, tem que nascer de novo. Para contemplar o reino, tem que nascer de novo. Aí ele: tá, beleza, tudo bem, mas como é que é esse negócio aí de nascer de novo? Será que eu tenho que... Pô, eu sou desse tamanho, como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Você consegue entender o que ele está falando para Jesus? Ele está dando uma resposta de criança. Porque se você falar para uma criança assim, ó, botar a criança no colo e falar: ó, você vai voltar para a barriga da mamãe, a criança vai falar: mas eu sou grande, não é? Eu não posso voltar para a barriga da minha mãe. É a resposta que ele deu. A mesma coisa que o autor dos Hebreus está falando: vocês não podem ser como crianças. Eu quero ensinar coisas para vocês profundas, mas vocês não podem, igual Nicodemos. Jesus está querendo falar do reino, do nascimento de novo, e quando expõe para ele, ele dá uma resposta de criança. Continuando, perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Isso é uma resposta de adulto? É uma resposta de criança, porque Nicodemos ainda não entendia. Ele era alimentado com leite. O Antigo Testamento deu para ele o que? Leite. Jesus está querendo dar para ele o que? Alimento sólido, comida de verdade. Está querendo ensinar para ele a comida de verdade. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de onde? Da água e... Então são duas coisas, não são? Não é somente da água, tem que nascer também do Espírito. Ele está deixando bem claro a questão do batismo e também a questão do Espírito, porque as pessoas também estão desvinculando isso. Ah, se batiza e está tudo certo, você vai tomar um banho. Não, batismo não é tomar um banho. É por isso que aqui no Ministério Mais Desejado não batizamos mensalmente, não batizamos a pessoa torta e à direita. Batizamos aqueles que ganham uma certa maturidade e entendam o que é batismo. Porque não vamos colocar números aqui e colocar fotos nas redes sociais. As pessoas precisam entender o que é batismo, quem Cristo é, o que Ele fez, como será a sua vida após o batismo. Porque será impossível você ser a mesma pessoa.
É por isso que nós ensinamos às pessoas o que é batismo. Quando eu vou falar sobre batismo, quem já se batizou aqui, e eu fui aquele que ministrou, sabe do que eu falei. Eu ensino, eu falo. Porque não pode ser somente um banho. Você não pode ser ignorante como criança. É necessário você ter maturidade. Jesus deixou claro para Nicodemos que ele ainda era uma criança. Ele não era um adulto. Ele entendia do Antigo Testamento, mas não entendia do Evangelho da Graça. Não entendia sobre o reino. Parte B do versículo 5. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, e não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, quem é nascido do Espírito é guiado por Ele, sem questionar para onde vai. Quem é nascido da carne, se Deus manda ir para a direita, ele fala: não, da direita eu não gosto. Para aí, não, mas eu quero continuar. Continua, mas eu quero parar. O nascido da carne é isso. A criança, aquele que não tem maturidade, que tem que comer papinha, age dessa maneira. O nascido do Espírito não. Ele vai para onde o Espírito ordena. É para a direita, é para a esquerda, é para frente, é para parar, é para seguir, é para fazer, é para não fazer. É desta maneira que o autor dos Hebreus vai expondo a sua narrativa. Continuando. Misericórdia. 4. Meu Deus. Estou com a síndrome do pastor Washington. Imposição de mãos. O ato não tem nenhuma relação com a prática apostólica narrada em Atos dos Apóstolos. Sobre a velha aliança que a pessoa trouxe um sacrifício, tinha que colocar as mãos nele para simbolizar a sua identificação com ele, de maneira mais explícita, uma transferência de pecados. O que os apóstolos faziam naquele tempo da imposição de mãos é uma coisa, tá? Você não confunda aí os textos e nem as passagens, pelo amor de Deus. O que os apóstolos faziam lá é uma coisa, a imposição de mãos lá era para curar enfermos, era toda uma questão ensinada por Cristo diferente. No Antigo Testamento, a questão do sacrifício, a questão da transferência de pecados, era que alguém tinha que trazer um animal para ser sacrificado pelo sacerdote, e eles tinham que colocar a mão sobre o animal para que houvesse uma transferência do pecado. Levítico capítulo 1, versículo 1, vamos ler do versículo 3 em diante. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o quê? Para ser aceito lá naquele tempo, tinha que levar um gado para o holocausto sem defeito e sem mágoa. Se chegasse lá com qualquer outra coisa, pode voltar. Então havia no Antigo Testamento uma condição para ser aceito diante do Senhor, colocado dentro da narrativa da história. Amém? Lembrando que o contraponto é Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí, no versículo 4, diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do quê? Do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua o quê? Expiação. Colocava a mão sobre o animal e havia transferência do pecado da pessoa para o animal. A pessoa colocava a mão ali na cabeça e era transferido o pecado. Só que aí, quando chega, o que os autores dos Hebreus está dizendo é que no tempo de Cristo é totalmente diferente. No tempo de Cristo você não coloca mais a mão sobre ele. Não existe a história de ter que tocar nele. Não existe isso, porque isso é tratado como uma identificação. A nossa identificação com Jesus Cristo não vem colocando as nossas mãos nele, vem pelo Espírito Santo que nos batiza nele, selando a união pela fé exclusiva em Cristo, fundamentada somente nele. O autor dos Hebreus fala, em outras palavras, esqueçam o ensinamento da imposição de mãos realizada no templo. Um grande alerta para os judeus imaturos, que eles precisam estar firmados e fundamentados em Cristo.
E aí, na semana que vem, o pastor William vai explicar, né, que as pessoas do nosso tempo estão pegadas à questão meritória. Pensam que é somente vir à igreja, chorar, tomar a ceia, pedir perdão do pecado é o suficiente. Não. É necessário passar pelo processo que Jesus ensinou para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Você não pode passar ceia após ceia cometendo o mesmo erro e o mesmo pecado. Porque aí deixa de ser arrependimento, se torna remorso. Deixa de ser um arrependimento verdadeiro e se torna aquele remorso por ter errado. No Antigo Testamento havia uma banalização por conta disso, que era somente a pessoa trazer um cordeiro, um animal, dar na mão ao sacerdote, colocar a mão sobre o cordeiro e estava tudo certo. Com Cristo tudo é muito diferente, porque Cristo já não é como os homens. Cristo não é como o sacerdote que não enxergava as pessoas por dentro. O sacerdote olhava para a pessoa e achava que ela estava fazendo aquilo ali num pleno arrependimento. Não. Cristo olha para o homem, enxerga ele por dentro, sabe quem ele é de verdade, sabe se o choro, a lágrima que ele está derramando no culto é de fato que ele se arrepende de seus pecados e de ter transgredido contra o seu Deus perfeito. A parte de colocar as mãos é abolida. Fala, ó, não precisa colocar mais a mão em animal nenhum, não precisa, porque ele teve a mão furada ou o punho furado. Não precisa mais colocar a mão, não precisa mais levar o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, como é colocado nos capítulos anteriores. Não precisa mais levar nada, ele mesmo se entregou. É o que o autor dos Hebreus está falando, não precisa mais dessas coisas. Esquecem as sombras, esquecem as imagens, esquecem as coisas que estão lá para trás, esquecem isso. Se apeguem a Cristo, porque tudo que ele fez foi de maneira perfeita, porque o plano do Pai não havia variação de dúvida ou de imperfeição. Quinto e penúltimo ponto, ressurreição dos mortos. A doutrina no Antigo Testamento sobre a ressurreição não é clara e completa. Aprendemos de vida após a morte e da recompensa para os bons e o castigo para os ímpios, né? Não muito além sobre aquilo que Jó fala. Que Jó fala sobre a restauração da carne, mas o capítulo 19 de Jó vai falar sobre a esperança em seu Redentor. Ele olha para o cenário atual, dá uma ideia sim muito abstrata acerca do mesmo assunto, mas não traz uma clareza correta, porque no Antigo Testamento não tinha essa ideologia da questão salvífica, vida após a morte, o que viria no futuro, como que seria após fechar os olhos aqui. Os homens lá viviam debaixo das regras antes da lei, somente dentro do cenário atual, que era a guerra, fé em Deus, andar em obediência. Não tinha essa ideia acerca de salvação, vida após a morte. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento é rico nessa questão. O Novo Testamento vai deixar claro da vida após a morte e quem é o precursor da vida após a morte. João capítulo 11. Volta aí rapidinho. Texto esse da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11 disse, porque a Marta replica dizendo que Lázaro ressuscitaria no último dia, quando Jesus disse que ele iria ressuscitar naquele momento. E aí Jesus responde para ela, diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá. O quê? Eternamente. Crê isto, ou você acredita nisso? Ele está deixando bem claro que quem crê nele não vai permanecer morto para sempre. Ele está apontando para ele mesmo que o poder de vida e morte está 100% escondida nele. Todo o poder está 100% centralizado nele. Ele está deixando bem claro, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de matar, eu tenho o poder de ressuscitar, como mesmo Deus diz em Deuteronômio, sou eu que mato e faço viver. Ele está deixando bem claro o comparativo e a totalidade entre ele e o Pai. E aí Paulo traz detalhes muito mais abrangentes em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, rapidinho.
1 Coríntios capítulo 15. Diz assim, versículo 35. 1 Coríntios 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitaram os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se o primeiro não morrer. E se quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas simples o grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar cada uma das suas sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Aqui é um texto que vai quebrar lá a questão da ressurreição lá dos kardecistas, que você não vai morrer agora e ressuscitar um cachorro, um gato, não é? Não é? Você já assistiu o filme, né? A Viagem, né? Tem esses filmes aí. Ele está deixando bem claro sobre a questão da ressurreição. Você vai ver que morreu como o Diogo, vai ressuscitar como o Diogo, não vai ressuscitar outra pessoa. Ah, na outra vida eu acho que eu era mulher. Como isso? Gente, eu já ouvi isso de cristão, tá? Tá rindo? Ah, eu acho que na outra vida eu era rico. Que outra vida? Que loucura! Ah, eu gosto muito, sabe, de morango. Eu acho que eu era, não sei, um cachorrinho, né? Eu gosto de cenoura, eu era um cachorro. Paulo está dizendo, não. Se você, homem, morre, ressuscita como homem. Cachorro é cachorro. Os animais são os animais. Os corpos não sofrem transferência. A única coisa que vai acontecer é ou condenação eterna do corpo, ou a glorificação do corpo. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. E ponto. Para quebrar esses paradigmas, as coisas que ficaram no passado. Não sei se você veio do espiritismo, mas eu trago uma notícia para você: o seu corpo é único, não existe variação e nem transferência, porque as pessoas estão acreditando nisso, fielmente, mesmo estando dentro da igreja. Amém? Continuando. 1 João, capítulo 3. E eram apenas 3 versículos. 1 João capítulo 3. João está falando sobre o Deus é Pai Santo, seus filhos também devem serem santos, né? Versículo 1, vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, portanto, não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes ao quê? Porque havemos de vê-lo como Ele é. A si mesmo se purifica de todo o que nele está. Essa esperança, assim como Ele é o quê? Puro. Ele está falando do período terreno e do pós, falando da questão do que o homem está aqui, mas uma questão quando o homem ressuscitar, seremos semelhantes a Ele. Lembrando que eu ensinei na terça-feira que semelhança não é igualdade, tá? O reflexo no espelho traz uma ideia de igualdade. O espelho reflete uma imagem perfeita, a semelhança não. A semelhança traz uma ideia e alguns pontos de maneira correta, mas não é uma totalidade. Você tem que ter essa diferença. Por isso que nós falamos aqui da raridade, que você é um espelho. Não, você não é um espelho. Porque um homem caído, depravado,
dependente de alguém não pode se comparar a um Deus que é suficiente. O homem foi criado em imagem e semelhança, parecido, mas não igual. Igual a ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Os homens precisam saber qual é o seu lugar. Não é essa exaltação como é colocado por aí afora. Não é que o homem está acima, você é o centro, não. Como eu sempre ensinei para vocês, o local mais alto que o cristão pode chegar é aos pés de Cristo. Não é lá em cima, não é como cabeça, não é lá em... Não. É aos pés dele. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Tire isso do seu coração, essa exaltação não existe. Esse antropocentrismo é doutrina do passado. É quando você era criança. Agora o tempo é você se humilhar e saber que você é miserável, é pecador, depende da graça de Deus, precisa dele para viver e respirar. Porque sem ele você não consegue nem levantar da sua cama. A Bíblia coloca o homem no seu próprio lugar. Coloca o homem como ele é de verdade. E o sexto ponto, e último, fala sobre o juízo eterno. Porque Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14, ele deixa claro que nada vai ficar escondido quando se fala do juízo eterno. Depois de ele trazer toda essa narrativa, o autor aos Hebreus, ele vai começar a falar de coisas que estão lá no Antigo Testamento, que os homens não se atentavam a essas coisas. Como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Pergunta aos senhores: todas deixa alguma coisa de fora? Todas traz uma ideia de quê? Totalidade, não é? Todas as obras, até aqui o quê? Estão o quê? Sabe aquilo que você fez e ninguém viu? Vai vir à tona. Amém? Sabe aquele pensamento que você teve, que ninguém viu? Vai aparecer lá. Sabe quando você apertou a mão de alguém, mas estava amaldiçoando ela por dentro? Vai aparecer lá. Sabe quando você diz que não gosta de uma pessoa? Vai aparecer lá. Sabe quando você diz que é cristão, mas não obedece a Deus, e é mentira e hipocrisia? Vai aparecer lá. Sabe quando você coloca as coisas acima de Deus na sua vida, e Deus nunca é a sua prioridade? Vai aparecer lá. Sabe aquilo que você não contou para ninguém, aquele segredinho? Sabe aquele segredinho que ninguém viu? Vai aparecer lá. O Antigo Testamento já deixava claro que ninguém vai conseguir escapar desse juízo. O sábio Salomão já deixou claro que ninguém vai conseguir, porque ele deixa no finalzinho dizendo: quer sejam boas, ou quer sejam más, as coisas boas vão aparecer. Porque a ideia da bondade no nosso tempo também é muito deturpada. As pessoas querem fazer coisas boas aos olhos dos outros. Eu preciso dar comida para alguém na rua, mas eu preciso tirar uma foto para que as pessoas vejam. Peraí, pega a quentinha aí. Quem está pagando? Ele está dizendo: o que você fizer de bom, mesmo que ninguém veja, o importante é lá no juízo, não é agora. Porque o que você fizer de mal, que ninguém está vendo, lá vai ser exposto para todo mundo. E o cristão está pensando que isso daqui é uma colônia de férias, é uma brincadeira. Acha que vir à igreja no domingo, sentar para ouvir uma palavra, é normal, eu estou sentando, eu estou ouvindo uma palavra, me sinto bem, como Herodes se sentia bem ouvindo João. Não. O Evangelho traz muito mais seriedade do que isso. A palavra de Deus é muito mais séria do que isso, porque o juízo ninguém vai escapar. Por mais que o homem não acredite, por mais que o homem ache que isso daqui é conversa, é um livro histórico, inspirado por homens, contado durante a humanidade, que é somente um livro de autoajuda para a dificuldade, o dia do juízo vai acontecer. Espantos serão para os homens que não acreditaram nessa palavra. Tudo que você fizer de bom, faça para que Deus seja glorificado. E as suas obras mais se arrependam, porque não vai ter como você se esconder disso. Porém, o Novo Testamento diz com muito mais clareza como será o julgamento eterno, e de maneira que muitos não gostam de ouvir, sabendo primeiramente o que vai acontecer ao cristão. Esse você conhece bem, Romanos capítulo 8.
Tem até canção sobre o texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Diz assim o texto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Já ensinei outras vezes aqui sobre o em na Bíblia. É sobre algo já estabelecido, dentro da mesma ideologia que Paulo coloca do fundamento que está proposto, que é Cristo. Ele está deixando bem claro: se você estiver nele, firmado sobre a rocha, não tem condenação para você. Não tem. Mas longe dele, não tem o que fazer. Longe dele é desespero. Olha como o mundo reagiu na pandemia do Covid. Olha como que foi. Não foi não? Tu espirrava do lado de alguém, a pessoa... Não é não? Alguém andava sem marcha do teu lado, já era. Não foi? Alguém estava com a tosse, tu já... Ah, vou te visitar, pessoal. Ah, para lá. O mundo ficou desesperado porque eles achavam o quê? A medicina tem que dar um jeito. A medicina tem que resolver essa questão. Sendo que eles se esquecem que o único que poderia cessar era o mesmo que deixou acontecer. Deus. O cristão desesperado: ai, se eu pegar o Covid e morrer. Dá para conhecer Jesus de verdade sem morrer? Dá para vê-lo sem morrer? A não ser se você for arrebatado vivo. Mas se não for no nosso tempo, você só vai contemplá-lo com seus olhos morrendo. E o cristão acha que, não, mas eu tenho muito o que fazer ainda. Eu não tenho filho, eu não tenho carro. Isso é importante? Eu mesmo tenho o sonho de ser pai. Mas se eu morrer antes? Tenho muitos sonhos e muitas realizações que eu quero pessoais ainda, mas se eu morrer antes? O mais importante vai ser quando eu vou abrir os meus olhos depois de fechá-los aqui. Não é tudo que se passa aqui na terra. Os homens do nosso tempo estão colocando as pessoas alienadas com mensagens terrenas, mensagens que as pessoas escutam e sintam desejo de ficar aqui na terra. Ah, eu vou me congelar para lá no futuro eu ser descongelado 200 anos à frente. Hidrogenia. As pessoas querem amontoar tesouros aqui na terra. Ah, eu quero ficar rico. Sabe, eu não aguento mais o meu carro que quebra toda semana. Misericórdia. Eu não aguento mais andar de ônibus. Eu não aguento mais pegar trem, BRT. Eu quero, sabe, aquela Mercedes. E as pessoas estão correndo atrás dessas coisas, se esquecendo que o juízo está vindo. A cada minuto que se passa, o dia do juízo se aproxima. E as pessoas estão aqui na terra querendo amontoar, colocando o coração nas coisas terrenas, se esquecendo o que Paulo orienta a igreja de Colosso. Vocês têm que pensar nas coisas de cima. A demonstração que vocês amadureceram em Cristo é quando o coração de vocês não está apegado a mais nada aqui na terra. Se você estiver apegado a coisas, a marido, filho, tudo, mostra que você ainda não conhece Jesus de verdade. Você está como Nicodemos. Reconhece que Ele é mestre, que Ele é Senhor, mas quando Ele começa a falar do reino, você responde como uma criança. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus te tirou, da onde te tirou, te colocou aqui para ouvir verdades, para que você continuasse como um menino. A ideia é que o homem tenha conhecimento pleno da verdade, como mesmo Paulo diz. E olha o que o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 3. Só você pular umas páginas aí. Quem está me ouvindo, diga amém. Hoje só tem culto pela manhã, tá? Dá um alívio aí. 1 Coríntios 3, versículo 12.
Diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 12, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é o que? Ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio sobre o fundamento que edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas o mesmo será o quê? Salvo. Todavia, como que através do fogo. Paulo está deixando bem claro, se vocês estiverem fundamentados em ouro, prata, em coisas, quando vier a destruição, tudo isso vai ficar. Mas se vocês, mesmo tendo tudo isso, o fundamento de vocês forem outros, vocês podem perder tudo, mas será salvo. Porque o mais importante será resgatado e recuperado. Porque Jesus mesmo fala, lá em Mateus 25, sobre a separação dos bodes e das ovelhas. Porque não adianta a pessoa vir ano após ano. O próprio Jesus disse: muitos dirão em meu nome: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz o quê? Curei. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome expulsei o quê? Demônios. Quem cura e profetiza? Está no mundo? Está lá fora? Está onde? Expulsa demônios. Tem lá os exorcistas. Mas quem é que expulsou os demônios? E aí ele diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Lembrando que o conhecer fala de relacionamento, intimidade. Não está falando ali de conhecer de ver, mas de conhecer o íntimo. E as pessoas estão vindo, domingo após domingo, como eu falei aqui várias vezes e vou continuar falando, pensando que isto daqui é uma brincadeira. Pensa que dá para viver nos rudimentos do mundo e continuar aqui dentro. Pensa que dá para trazer as coisas lá de fora aqui para dentro. Meus irmãos, é impossível. Nada do que está lá fora nos é proveitoso, a não ser um exemplo a não ser seguido. A única doutrina que o cristão tem de verdade é a palavra de Deus. Somente isso é o suficiente. Não precisa de mais nenhum outro artifício. O autor aos Hebreus vai ensinar sobre essas coisas, trazendo os contrapontos, o que o Antigo Testamento fala e o que o Novo Testamento fala. E aí ele encerra no versículo 3, pequenininho, em Hebreus capítulo 6. Pequenininho. Olha que versículo pequeno. Hebreus capítulo 6, versículo 3. E aí, como eu disse, encerramos aqui. Isso faremos. Mas tem uma vírgula aí. Não tem não? Se a vontade de quem? É dele. Não existe o homem querer fazer. É ele que concede. É ele que permite. Cristo falou durante muito tempo. E ele mesmo disse: Pai, graças eu te dou por revelar estas coisas aos pequeninos e esconder desses outros. Ele falava através de parábola para que os homens não entendessem, para que as palavras dele não fossem jogadas ao vento, deixando claro que a vontade de Deus é sim que o homem tenha conhecimento, mas não todas as pessoas. Somente os seus tenham conhecimento. As outras pessoas vão ouvir verdades para se sentirem iradas, como o livro do Apocalipse vai mostrar, que lá no fim dos tempos, a criatura vai irar-se contra o seu Criador, por achar indigna, ou por achar digno demais do sofrimento. Lá no futuro, no livro do Apocalipse, depois você estuda com o pastor William, vai mostrar bem claro que a criatura vai se incendiar, achando que Deus é injusto. Como pode o fulano ter sido salvo e eu não?
Se fosse por meritocracia, nenhum de nós estaríamos aqui. Se fosse por aquilo que nós tínhamos feito, nenhum de nós estaríamos aqui. A Bíblia deixa claro que se fosse por alguma coisa que você tivesse feito, seria ótimo. Mas a nossa maior vontade é transgredir contra Deus. A nossa vontade de verdade é abandonar os rudimentos da lei, os rudimentos que Deus nos deixou. Porque o Hebreus está dizendo, isso nós faremos, nós iremos amadurecer. Nós deixaremos de ser meninos. Nós comeremos comida sólida, abandonaremos o leite, se Deus permitir. Porque muitos vão ouvir essa palavra, mas nem todos irão permanecer. Muitos irão ouvir os sermões pregados aqui neste altar, através dos pregadores, mas nem todos irão ouvir de bom grado. Porque muitos vão se achar bons demais para ouvir essa palavra. E outros estarão julgando quem prega, se esquecendo de que quando esse livro está aberto, é Deus que está falando com a igreja. Quando Paulo pregava, as pessoas julgavam quem Paulo era no passado, se esquecendo de que ele não estava falando de si próprio, ele estava trazendo a mensagem de Deus. O autor dos Hebreus está dizendo, vocês vão aprender sim, mas se Deus quiser. Se Ele não quiser, vocês vão ouvir domingo após domingo, vão sentar no culto, vão chorar, vão tomar ceia, e no dia do juízo vão ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Amém?